Olá pessoal, sou Ney Ribeiro. Quem acompanha meu canal aí há algum tempo já deve saber que há mais ou menos um ano e pouco atrás eu adquiri esse torninho, um mini torno aqui, o BV20L da Forte G. Eu comprei esse torninho usado, né? E quando eu comprei ele, ele veio pelado, né? Sem porta-respingo, sem bandeja, veio basicão, básico de tudo, tá? Então desde então eu venho fazendo algumas melhorias nele, algumas eu já coloquei aí no canal, tá? E hoje eu vou fazer um pequeno vídeo mostrando aí, né, no geral, o que eu já fiz de melhoria nesse torninho, tá? E a última melhoria que eu coloquei nesse torninho aqui, beleza? Bom, basicamente, né, começando por aqui, ó, eu fiz aqui o sistema de trava rápida do castelinho, né? Então, trava ele aqui, era com parafuso e eu fiz sistema de trava rápida aqui, tá? Troquei também o parafuso interno aqui, porque ele acabou quebrando, beleza? Manípulos de alumínio, então todos esses manípulos aqui que eram de plástico eu coloquei de alumínio, certo? Castelo troca rápida, o castelinho dele tá aqui ainda, tá guardado aqui. De vez em quando eu uso ele aqui com bedame para cortar algum material, tá? Eu construí também aquela lunetinha ali, ó, que não veio com esse torninho, não veio com lunetinha, eu acabei fazendo a lunetinha, tá? Então foram os manípulos, troca rápida, castelinho, a trava do contraponto aqui, trava rápida, né? O castelinho aqui de troca rápida também, tá? Eu fiz umas tampinhas para colocar aqui, ó, nos parafusos, porque vivia caindo cavaco aqui, então é uma tampinha que ela fica faceada aqui, tá? Aqui tem o parafuso de troca de travar o castelinho, então aqui eu deixei ela saliente para tirar rápido aqui, para travar o castelinho, beleza? Fiz isso, aí depois eu instalei inversor de frequência. O inversor cheguei a mostrar para todo mundo aqui, né? Aqui tá o painelzinho dele, que eu instalei inversor de frequência e coloquei um motor trifásico de 1 CV e meio nele, que esse cara tá lá atrás, beleza? Agora coloquei mais algumas coisas aqui, então eu coloquei mais uma fonte aqui. Eu já vou mostrar o que foi que eu coloquei aí no torno, tá? Então tem essa fonte aqui de 2 tensões, né? 12 e 5 volts, está saindo para alimentar outros equipamentos aqui, tá? E também coloquei aqui dentro, eu vou ligar pra gente ver aqui o que eu coloquei também, uma pequena luminária, apesar que agora tá com o flash da câmera aceso aqui, não vai dar para ver muito. Ó, dá sim. Eu coloquei uma lumináriazinha aqui dentro, tá bem aqui no topo, ó, tá? Para poder dar uma olhada aqui no painelzinho, beleza? O painelzinho eu já tinha mostrado, né? Só fiz a identificação aqui das coisas. Aqui a chavinha de iluminação do painel, uma tomada de serviço, aqui o botão de jogue, tem um botão de jogue aqui e tem outro botão de jogue aqui, ó, tá? Aí na sequência eu coloquei o tacômetro, tá? Tacômetro para fazer a leitura da rotação do torno, tá? Eu construí esse painelzinho aqui, né? Prendi ele aqui no esquema, né? Para ficar meio que integrado ao torno, tá? E aí eu coloquei o sensor dele aqui, ó. Aqui tem um ímã, dessas cavas aqui do eixo árvore tem um ímã, tá? Como eu troquei o motor, também tive que trocar a correia, ficou um pouco mais longo, né? A distância desse eixo aqui, tá? Fiz também esse cara aqui que muita gente faz para fazer rosca esquerda, né? Ele tá travado aqui, ó. Então quando eu quero fazer rosca esquerda, eu solto esse camarada aqui, né? Eu afasto um pouquinho o trem aqui para trás aqui, né? O trem de engrenagem um pouco para baixo.
E aí eu coloco essa engrenagem invertendo o sentido de rotação. Eu coloco entre essa engrenagem aqui e essa daqui, tá? Aí ele inverte o sentido do giro, tá? Então a placa girando nesse sentido, o carrinho corre para trás para fazer rosca esquerda. Beleza? Então essa foi uma das modificações que eu fiz, melhorias, né? Eu vou travar aqui de novo. Eu também coloquei aí no torno que eu fiz uma flange para uma placa de 4 castanhas, né, individuais. Ela tá guardada, eu uso ela eventualmente se eu precisar fazer alguma coisa. É uma placa de 4 castanhas de 125 milímetros. Essa plaquinha que vem no BV é uma plaquinha autocentrante de 3 castanhas 100 milímetros, tá? Serve, quebra um galho bacana, né? E a outra lá, quando eu preciso fazer usinagem de alguma peça irregular, eu coloco ela aqui no torno, tá? E eu fiz também esse stop pro carrinho para esse camarada aqui, né? Esse foi o primeiro servicinho que eu fiz na minha fresadorazinha lá. Logo mais eu vou postar vídeo da minha fresadora, tá? Por enquanto eu não coloquei porque eu não terminei ela ainda, ela tá meio que na gambiarra. Então eu faço com esse cara aqui, trago ele no lugar, ó, ele ficou no esqueminha ali, ó, tá? Aqui ficou desse jeito, tá um pouco sujo aqui. Limpei o torno, mas essa parte que estava encostada eu não limpei. Então eu levo ele no ponto que eu quero, travo ele aqui, tá? Ele tem uma pequena travinha aqui embaixo, né? Que é aqui que prende o parafuso. Ele trava aqui, ó, no meio do contraponto, do barramento, aliás, né? E aí eu ajusto aqui quanto eu quero, né? Travo do eixo aqui, travou, ele não mexe mais. Beleza? Foi uma das coisas que eu fiz também aqui no meu BV20. Beleza? Quando eu mostrei, eu cheguei a comentar que eu tive que tirar o botão que tava aqui, que era o botão magnético, tava aqui, e aí eu coloquei um botão normal fechado para o sistema de segurança ficar uma malha fechada aqui. Então tem botão fechado aqui, normal fechado, aqui normal fechado, né? Que é o sensor de abertura aqui da trem de engrenagem, e insere com sensor também aqui da proteção, tá? Beleza? Então foi isso. Eu fiz a bandejinha de contenção também. E o que mais que eu fiz? E fiz isso aqui, ó. Isso aqui é a parte mais nova que eu coloquei no torno, tá? Então aqui eu tenho duas coisas. Uma não tá pronta ainda, a outra já tá pronta. O que tá pronto é esse DRO aqui, ó, LP20E, tá? E o que não tá pronto ainda, só tá colocado aqui alimentado, mas ainda não tá finalizado. Eu vou fazer a implementação aí de um sistema de rosca eletrônico, né? O Electronic Lead Screw aí, tá? Então eu olhei uns vídeos na internet aí e já comecei a fazer aqui a compra do material, né? A parte de eletrônica aqui em si tá quase tudo pronta, né? O motor de passo que eu vou usar para fazer esse camarada também tá aqui, ó. É um NEMA 23 de 30 kg de força, de torque. Esse NEMA 23 eu vou colocar ele aqui assim, ó. Eu vou fazer um furo aqui na placa, vou colocar ele aqui. E aí vai uma polia dentada desse NEMA 23 até o fuso, né? Até esse fuso aqui, ó. A ponta dele que tá lá do outro lado. E aí eu vou tirar todas as engrenagens que tem aqui e deixar só a parte eletrônica, né? Depois eu deixo um link do vídeo do pessoal que faz isso, italiano. Tem até um rapaz no Brasil aí que também já fez um torninho dele. Ele fez os dois tipos no torninho dele. Ele fez o italiano e o russo, tá? Eu vou fazer só o italiano aqui no meu, que acho que já atende. Já funciona bem para o que eu preciso. Beleza? Eu vou ligar então a alimentação do torninho agora. O torninho que
Inicialmente era puro mecânico, né? Do BV20L, ele é um torninho bem robusto por ser puramente mecânico, não tem nada de eletrônico praticamente. A única coisa de eletrônico que tem nele era a chave magnética, né? Que eu já estou incorporando aí várias coisas eletrônicas nele. Aliás, de tudo que eu estou incorporando, tudo de eletrônico que eu estou colocando nele, se qualquer coisa dessa der problema, ele continua trabalhando normalmente ainda, porque ele não perdeu a essência de ser mecânico, né? Então vamos lá, vou ligar aqui a alimentação aqui, geral, para a gente ver como é que tá funcionando esse camarada aqui, ó. Quando eu ligo, já liga tudo aqui. Liga o tacômetro, o linear, o DRO e aqui o sisteminha de Electronic Lead Screw, tá? Eu vou dar um reset aqui para vocês verem. Eu coloquei um botão de reset aqui na lateral, tá? Para ver a tela de inicialização do sistema. Electronic Lead Screw, esse é o cara que fez o MC Max. Eu só fiz a revisão e tradução, né? Alterei algumas coisinhas para o meu uso aqui, tá? Mas o que eu vou focar hoje basicamente é nesse camarada aqui, ó, tá? Por quê? Eu coloquei ele recentemente, foi a última alteração que eu fiz aqui no torninho. E na internet não tem nada aí de material falando desse camarada aqui, tá? Então eu vou focar hoje basicamente nesse cara, né? O DROzinho aqui de 2 eixos, tá? E quando eu terminar então aqui a ligação, terminar a implementação aqui do Lead Screw, Electronic Lead Screw, aí eu volto a fazer um vídeo específico dele, tá? Mas é assim, já tá praticamente tudo funcionando aqui, ó. Já tá tudo funcionando, né? Tem muitos recursos aqui, né? Por exemplo, rosqueamento. Entrando dentro de rosqueamento, eu posso definir o passo aqui em milímetro, né? No caso do meu torninho aqui, o passo máximo é 3, porque ele está respeitando exatamente. Tem como fazer aumentar esse passo, né, no software, né, o limite, mas eu defini não aumentar em função da tabela de rosca que tem no torno. Inclusive eu vou mostrar aqui, ó. Máximo passo de rosca em milímetro, 3 milímetros, né? E quando a gente vem aqui na tabela de rosca, tá aqui máximo passo de rosca em milímetro, 3 milímetros, né? E máximo passo de rosca em polegada, 8 fios, tá? 8 fios por polegada. Então, ó, aqui ela chega até 3 milímetros, né? Eu vou definir aqui, ó, em polegada para ver. Em polegada 8 fios aqui, ó. Agora tá definido 8, mas eu posso ir alterando aqui, tá? Então, sair daqui, ela ficou definido rosca polegada. Se eu quiser rosca em milímetro, eu entro de novo aqui, defino o passo e seleciono. Ficou definido milímetro. Aí eu subo para vínculo mecânico, né? E vou fazer uma rosca com passo de 1 milímetro sentido direita, tá? E aí tem outros recursos, por exemplo, comprimento de rosca, que ele faz rosca limitada, né? É bem interessante esse camarada aqui, tá? E só o fato de não precisar trocar a engrenagem do torno mais já é o que mais me despertou interesse nesse sistema aqui, tá bom? Mas é assim, depois eu volto com um vídeo aqui para falar especificamente do Electronic Lead Screw aqui, beleza? Mas é um negócio que leva o torninho para outro nível, tá? Não vira um CNC da vida, mas ajuda demais, beleza? Agora vamos aqui na parte que interessa, tá? LP20E, ele é um DRO aí de 2 eixos, tá? Um digital readout de 2 eixos, né? Eu comprei esse equipamento aqui do AliExpress,
de um vendedor chamado, acho que é 5Tech CNC, se não me engano, tá? Então eu queria fazer um pequeno review aqui hoje, mostrar para vocês esse equipamento, tá? E como ele foi instalado aqui no meu BV e como ele funciona, tá? Como eu disse, né, não tem muito material desse camarada aqui aí no YouTube. Eu só vi 2 vídeos, um vídeo o cara ensinando a calibrar ele e outro vídeo ensinando a alterar a resolução, mas tem uma porção de parâmetros nesse camarada aqui que são parâmetros interessantes, né? Que se você não entender, você não consegue explorar o que o equipamento tem. Beleza? Bom, primeiro eu vou mostrar como foi que eu instalei ele aqui, ó, tá? Então eu vou levar o carrinho aqui para frente e vou mostrar aqui para vocês. Aqui no eixo, no carrinho transversal, eu colei uma fita magnética aqui, ó, tá? Então ela tá pegando daqui até aqui assim, né? Ficou mais ou menos 1 centímetro de cada lado. Ela não usa todo esse curso, né? Esse carrinho aqui ele tá dando aí em torno de 112 milímetros de curso. E aí eu fiz essa pequena travessinha aqui, ó, né? Para poder fixar o sensor, tá? Porque o que vai correr é a lâmina. Nesse caso aqui, quem vai correr é a lâmina, não o sensor, tá bom? A lâmina fica presa aqui no carro transversal e o sensor tá aqui, beleza? Aí eu fiz um sisteminha com uma lagarta, né? Uma esteira porta-cabos aqui, para o cabo ficar protegido aí durante o uso, né? E ele tá saindo lá por baixo, ó. Ele tá saindo lá por baixo e ele sai, passa aqui por trás do painel e entra aqui por baixo da caixinha, tá? Depois eu gravei um pequeno vídeo da caixinha aberta, eu vou colocar aí, tá? E aí vocês avaliam como é que tá ficando aí por dentro do painelzinho aqui, beleza? Bom, pessoal, tô fazendo umas conexão elétrica aqui de alimentação da plaquinha antes de fechar o painelzinho que eu construí aqui, ó, tá? Então já só para mostrar aí, né, como é que ficou por dentro. Depois eu vou terminar essa parte aqui, tá? Aí eu vou mostrar aí o funcionamento, mas eu queria mostrar antes de fechar essa plaquinha que eu fiz aqui, ó. É um shieldzinho, né, para poder conectar o Arduino Pro Mini. Então esse shieldzinho ele favorece porque vai ter o mínimo de fios aqui por dentro. Aqui tem já conectado, embaixo dessa plaquinha aqui, ó, de alumínio, tem o joystick. Eu tenho 3 botões aqui, que é o Select, o botão ESC e o Reset. O display é 24 coluna, 4 linhas, né? E aqui então estão os conectores que eu vou ligar na plaquinha, tá? Já tem aqui os esqueminha para eles aqui, ó. Então o que vai ter de fio basicamente é isso aqui, tá? E o que tá faltando conectar ainda, vai ficar faltando, aliás, conectar aqui no shield, é os fios que vão sair pro driver, né? E aqui o step driver. Então vão ser 4 fios saindo daqui. E aqui vão entrar os fios do encoder. O encoder são 4 fios aí, que é a alimentação e os fios de pulso e direção aqui, né? O pulso A e pulso B. Beleza? Esse carinha tá com o firmware carregado nele, o firmware do... Eu baixei o firmware do italiano, né? Mas acho que foi um americano que desenvolveu esse software. Eu só traduzi ele, na verdade. Beleza? Depois de conectado... eu também vou colocar um botão reset externo. Ele não tá aqui agora, mas ele vai conectado aqui. Tem um reset externo aqui. Que ele vai conectado aqui. Depois eu vou colocar ele aqui na lateralzinha do painel aqui, tá? Caso dê algum problema aí,
eu reseto ele sem precisar desligar a alimentação do conjunto. Beleza? Bom, vamos lá. E aqui embaixo, o que eu fiz foi... Não sei se eu vou conseguir mostrar, mas vamos lá. Consigo, ó. Aqui, ó. A lâmina tá colada no barramento, na lateral do barramento. Aqui, o sensor tá preso aqui, ó. Então, eu fiz um suporte aqui para prender ele aqui embaixo. Aqui, ó. Tá? O sensor tá preso aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o carrinho vem para frente e o sensor vem junto lá, tá? E aí o sensor que desloca e a lâmina magnética fica fixa, tá bom? Então, basicamente foi dessa forma que eu fiz a instalação aí mecânica, né, do DRO, tá? Ele tá aqui praticamente na metade da bandeja porta-respingo, né? A instalação aqui tá na metade da bandeja porta-respingo, porque o comprimento de cabo que vem do sensor, ele é de 1 metro. Então, se você tentar colocar ele aqui, por exemplo, né? Não dá, não alcança, tá? Infelizmente, a única coisa que eu achei negativa foi o comprimento do cabo desse cara aqui. Se ele fosse 1/2 metro maior, você conseguia colocar o DRO aqui também, como é a maioria dos tornos, né? Aí eu poderia ter feito aí uma alteração, colocar tudo junto aqui. Beleza? Bom, mas... Então é isso. Fisicamente ficou desse jeito, tá? E funciona super bem aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esse eixo aqui é o eixo A. Eu até coloquei uma etiquetinha aqui, ó. Eixo A é o carro principal, tá? E o eixo B é o carro transversal, ó. Funciona super bem. Beleza? Agora vamos lá. Particularidades desse camarada aqui. A alimentação, ele funciona com tensões entre 12 e 24 volts, tá? Então vem um cabinho nele com 2 fiozinhos, um vermelho e um preto, né? Um positivo e negativo, para você alimentar com tensão e corrente contínua de 12 a 24 volts, tá? Como eu já tinha uma fontezinha de 24 volts lá no meu painel, eu trouxe 24 volts para alimentar esse DRO aqui, beleza? E ele também tem um alojamento para você colocar 3 pilhas tamanho pequeno, né? Pilha AA. E elas são posicionadas todas no mesmo sentido, né? Indicando que as pilhas estão trabalhando em paralelo, né? Ou seja, qual é a função dessas 3 pilhas? Ele funciona sem essas 3 pilhas? Ele funciona, tá? Mas não é legal usar sem essas pilhas, porque a função das pilhas é manter armazenadas as configurações e calibrações desse aparelho, tá? As configurações ele até segura sem a pilha, tá? Mas a calibração não. Então toda vez que você desliga o display, você tem que calibrar o equipamento de novo, tá? Então é importante isso, fica meio escondido nas informações lá. É importante você colocar as 3 pilhas, tá? Além de alimentar com corrente contínua lá no fiozinho que vem nele, tá? Ó, eu coloquei 3 pilhas Duracell aqui, né? E a capacidade de corrente de uma pilha Duracell é em torno de 2.500 mAh, né? É o que informa lá no site do fabricante, uma pilha dessa. E eles estão informando que esse camarada aqui, quando está com o display desligado, ele tem consumo de 500 microampere, tá? Então, como as 3 pilhas estão em paralelo, elas estão somando corrente, eu tenho praticamente 7
7.500 mA de corrente dividido por 500 microampere dá praticamente 500 dias, tá, de uso. Então, na teoria, você vai ter esse equipamento aí com a calibração em ordem aí durante 2 anos pelo menos, tá? Com uma pilha Duracell. Beleza? Bom, vamos para o que interessa então. Eixo A e eixo B, né? Como controlar esse camarada aqui? Esse botão controla o eixo A e esse botão controla o eixo B. Então, por exemplo, se eu quiser zerar o eixo A aqui, como é que funciona? Eu aperto e seguro, né? Aí eu venho aqui no F, aperto uma vez, defino que aqui vai ser o ponto zero e aperto F de novo. Zerei aqui o eixo A, tá? Para fazer o zeramento do eixo B, como é que eu faço? Esse botão controla o eixo B, então eu aperto aqui uma vez, seguro um pouquinho, aperto de novo, defino que aqui é o zero e eu zerei o equipamento, tá? Então agora, ó, se eu girar sentido anti-horário, eu tenho valor negativo, tá? Eu tenho valor negativo. Vou deixar no zero aqui de novo. Zero, tá? E esse camarada aqui também, ó, né? Se eu girar ele para trás, eu tenho valor negativo. Se eu girar ele para frente, eu tenho valor positivo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa foi definir aí como faz para fazer o zeramento. Isso também eles não mostram lá no vídeo, tá? Então eu vou zerar de novo. Vou zerar de novo. Com ele todo recuado aqui. Bom, vou zerar tudo aqui agora. Zerei esse. E zerei esse, tá? Agora vamos fazer calibração. Como é que faz para fazer calibração? Vamos calibrar primeiro o eixo A, tá? Segura aqui até aparecer o P1. Aí começa a navegar até o parâmetro 0,3. 0,3. Quando você chegar em 0,3, você aperta o F. Vai ficar com o número 9 aqui. Aí você começa a deslocar o carrinho. Ele vai começar aparecendo essas barrinhas. Até aparecer 4 barrinhas. Continua deslocando. E aí ela vai sumir. Sumiu. Esse eixo está calibrado, tá? Você pode apertar o C aqui, tá? Ele está calibrado. Agora vamos calibrar esse outro eixo aqui, ó. Vamos calibrar esse eixo aqui agora. Esse eixo aqui, o que eu faço? Eu aperto aqui, né? E aí eu levo o P2 até 0,3. Aperto o F. Aí fica o 9 e eu começo a deslocar esse carrinho aqui agora, ó. Eu vou deslocando ele até aparecer os 4 tracinhos e ele voltar pro P203 sozinho. Pronto, terminou, tá? Ó, ele deslocou praticamente 100 milímetros para fazer essa calibração, tá? Então eu tô usando aqui uma escala de 2:1, tá? Eu vou mostrar também como é que funciona esse esquema de escala e por que ele é importante, tá? Eu não sei se calibrando ele na escala de 1:1 aqui o curso é menor para fazer a calibração, tá? Mas pelo que eu entendi, eu acho que não, porque esse carro aqui tá trabalhando na escala de 1:1, tá? E ele desloca também em torno de 100 milímetros para fazer calibração. Ou seja, se você tiver a ideia de colocar esse sistema de régua num torno onde o carro transversal não tem curso de pelo menos 100 milímetros aqui, né? Vai ser meio que impossível calibrar esse camarada aqui, tá? Já fica a dica aí, tá bom? O BV20L funciona perfeitamente, dá certinho, tá? Imagino que para outros desse porte aqui, como acho que o FG006 também, acho que dá certo.
tá? Mas vamos lá, ó. Tá os dois eixos calibrados, né? Vou voltar eles aqui tudo para o começo de novo. Vou sair daqui, né? E vou voltando eles. Vou voltando, voltando. Eu vou colocar no zero aqui agora. Deixa eu ver se eu... Tá no zero aqui, tá? E eu vou zerar o eixo B agora. Zerei o eixo B. Vou dar uma volta nesse camarada aqui. E vou colocar ele aqui de novo, ó, zero nesse ponto aqui, tá? Olha aqui quanto ele tá mostrando. R$3,98, tá? Mas quanto ele avançou, de fato? Ele avançou 2 milímetros. Por que que ele tá mostrando 3,98 ali, ó? Por causa da configuração que eu fiz, tá? Esse eixo B aqui, ó, ele tá na configuração de escala 2:1. Para quê? Para eu mostrar exatamente aqui no painel o quanto no diâmetro eu tô diminuindo. Então, por exemplo, se eu avançar 1 milímetro aqui, eu diminui 1 milímetro no diâmetro, tá? Então aqui no DRO eu vou enxergar exatamente o quanto eu estou diminuindo no diâmetro, não precisar ficar olhando no anel graduado, por exemplo, tá? Tem muita gente que chama isso de medição por raio, né? Então existe essa condição desse equipamento mostrar desse jeito, ou eu poderia fazer ele mostrar um por um e aí cada dois tracinhos aqui do nônio ele estaria avançando 1/10 e aqui também 1/10, tá? Qual é a diferença disso? Ó? Observe que, ó, no primeiro eixo, no eixo A, eu tenho variação de 1 em 1 centésimo. Então ele mostra valores ímpares, tá? No eixo B não, ó. No eixo B só vai mostrar valores pares, tá? Nunca vai parar num valor ímpar aqui, tá? Por que isso? Porque eu estou trabalhando numa configuração de 2:1. Então, como o passo desse camarada aqui é 2 milímetros, tá? E eu informei que o passo dele é 2 milímetros, aqui ela faz a conversão, né? Como se fosse 1 centésimo vezes 2. Por isso que ela só mostra aqui de 2 em 2 centésimos, tá? Ela nunca vai mostrar valor ímpar aqui no eixo B, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer essa configuração, então, de escala, tá? A escala funciona assim. Nesse cara aqui, ó, P1, eu vou até o parâmetro 11, aí eu aperto F, agora pede uma senha, eu vou até 7, ó, fator de escala do eixo 1, tá 1. Tá? Então eu posso confirmar aqui, tá? Beleza? E saio daqui. Esse eixo tá 1:1, então, tá? Então cada 1 milímetro que eu andar no eixo, ele vai mostrar 1 milímetro aqui, ó. Beleza? Esse eixo aqui agora, ó. Vamos lá. No parâmetro 3, 11, aliás, né? 11, entra nele. A senha 7, entra. Ó, ela tá em 2, tá? Então, esse tá trabalhando na escala 2:1, tá? O que precisa ser colocado aqui? O passo do seu fuso, tá? É o passo do seu fuso que você vai colocar aqui, ó, tá? No caso, esse fuso aqui, trapezoidal do carro transversal aqui, do BV20L, ele tem o passo de 2 milímetros. Uma volta completa aqui, ó, tem 40 divisões, né? E cada divisão são 5 centésimos. Então, cada 2 divisões é 1/10, né? E uma volta completa, então, dá 2 milímetros, né? Eu configurei ele, então, para 2 e ele mostra lá que uma volta completa, ele desbasta 4 milímetros no diâmetro da peça. Ok?
Beleza? O que mais que tem? Precisão, para ajustar a precisão aqui, ó, tá? Observe que ele está com a precisão em centésimo, tá? E ele vem de fábrica com a precisão em décimo aqui. Ele vem mostrando só um número depois do ponto aqui, né? Como ajustar a precisão? Você acessa aqui o eixo, né? Vai até o parâmetro. Deixa eu ver se eu lembro agora. 13. Aperta Enter. Aqui você coloca 7. Aperta Enter para entrar aqui. E aqui você altera, ó. Aqui, ó, 1/10 a precisão, tá? Então eu vou confirmar isso aí daqui. Pera aí, acho que eu fiz besteira. Enter. Entra no 7. Aqui, Enter. Preciso confirmar ele aqui, ó. Pronto. Ó, agora ele foi para 1/10. Então o eixo B continua com 2 dígitos, né? Depois do ponto. E o eixo A ficou com um único dígito, tá? Porque eu alterei aqui a resolução. Vamos voltar ele então, tá? Parâmetro 13. Senha 7. Ó, ele tem até de 1 em 1 milímetro, tá? E vou voltar aqui para 1/100 de novo, tá? E tanto eu faço para o eixo 1 quanto para o eixo 2 a mesma coisa. Beleza? Então basicamente é isso, né? As configurações para instalação dele no torninho é isso, basicamente, tá? Tem outras possibilidades de uso desse camarada aqui, né? Existe uma condição que você pode fazer a instalação da fita magnética num disco, né? E ele fazer a leitura em graus, tanto é que ele tem aqui, ó, né? Conversão para graus, né? Mas eu não vou usar para esse caso, então eu só vi as informações do manual lá. O manual, aliás, vem em chinês, tá? Eu tive que traduzir o manual com o Google Lens para poder entender como ele funcionava. Mas funciona bem mesmo, tá? Eu fiz aqui umas medições aqui com a base magnética e o relógio comparador, né? E o quanto eu avanço aqui é o quanto ele faz a leitura lá. Então vai me ser bastante útil esse DRO aqui, tá? Beleza? Um tempo atrás eu tinha postado vídeo de um DRO feito com Arduino aí, de 3 eixos, mas por fim, pelo comprimento do torninho aqui, se eu fosse comprar uma escala naquele comprimento para colocar aqui no torno, eu ia gastar mais dinheiro do que eu gastei comprando esse equipamento aqui inteiro pronto, com 1 metro de fita magnética, que foi o suficiente para usar aqui no torninho. Eu usei 650 milímetros aqui, se não me engano, mais 250 milímetros, 200 e poucos milímetros aqui, e sobrou um pedacinho ainda de uns 15 centímetros. Beleza? Então é um equipamento bacana, eu realmente recomendo, vale a pena. Ele é um equipamento preciso, tá? Mostra aqui realmente o deslocamento, por exemplo. Deixa eu achar o 0 aqui, ó. Vamos colocar no 0 aqui. No 0. Agora eu vou zerar o eixo A. Zerei o eixo A e eu vou dar uma volta completa nesse camarada aqui, ó. Deu uma volta completa aqui, tá? Aqui ele tá falando que é 0,5 de divisão e ele tem 70 divisões, então dá 35 milímetros, tá? Agora vamos ver quanto tá aqui, ó. 35,04.
Beleza? Então é um equipamento bacana, ajuda bastante e vai me quebrar um galho legal. Beleza? Bom, e é isso, pessoal. Logo mais eu vou estar postando então aí, né? Finalizando esse equipamento aqui, né? Para poder o torninho ficar top aí. Ficar 100%. Beleza, pessoal? E essas são então as melhorias no meu BV20L aí. Valeu, pessoal. Se você gostou do vídeo aí, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se ficou alguma dúvida aí, pode postar nos comentários aí, tá? E eu deixo a todos o meu grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.